Boa noite a todos. Eu vou começar aqui, aproveitando um gancho aqui. O nosso amigo me perguntou na entrada, disse, vai ter uma apresentação? E normalmente eu sempre tenho alguma apresentação. Mas ultimamente, a espiritualidade tem me sabotado. 2 vezes, pelo menos, eu cheguei no lugar, o computador travou, o projetor queimou a lâmpada, para eu não poder usar a minha apresentação. Aí, na primeira vez, eu fiquei chateado com isso, né? Eu fiz todo um trabalho de me preparar, de estruturar uma palestra. Na segunda vez, eu me toquei. Disse, peraí, alguma coisa estão querendo me dizer. Né? E aí, me dei conta de que quando a gente tem uma palestra toda estruturada, como uma aula, a espiritualidade não tem oportunidade de nos inspirar e conduzir a palestra em função do público. Então, quando eu recebi o convite aqui de substituir uma pessoa, né, de vir aqui dar a palestra, me perguntou, vai ter algum material? Eu esperei um pouquinho, eu disse, não vai ter. Porque já tem uma série de conteúdos, uma série de temas que a gente já tem, e a espiritualidade precisa ter essa liberdade de poder adaptar ao público. Então, estou aqui para falar sobre o tema doença, cura e aprendizado. Tem uma palestra minha que tem um título um pouco mais provocador, que se chama Doença é a cura. A doença é a cura. E aí eu começo a perguntar, por que nós estamos aqui? Nós, vocês, mas nós também. Não é porque a gente está aqui em cima falando que a gente esteja perfeito. Se a gente estivesse perfeito, estaria lá no céu, juntinho com os anjinhos, né? Mas por que nós estamos aqui? O que a gente está buscando? Alguém já veio ao centro espírita porque ele se considera bem? Não. Normalmente, todo mundo vem porque quer resolver algum problema. Ou porque tem uma doença física, ou uma doença emocional, ou algum problema, alguma dificuldade que quer resolver na vida. Não é verdade? Então a gente vem aqui atrás de soluções. Na grande maioria das vezes, a gente vem atrás de solução igual a quando a gente vai para o cinema, para o hospital, no cinema. Eu acho que tem algum problema pensando em cinema aqui. Como a gente vai para o hospital, vai para o médico. A gente quer se livrar do problema. Não é assim? A gente vai para o médico, a gente quer que ele passe um remédio, ou que tome alguma atitude, alguma cirurgia, indique alguma coisa para a gente se livrar do problema. É com essa mesma postura que a gente vem ao centro espírita. Eu tenho mais de 25 anos de espiritismo, mais de 10 anos trabalhando em centro, atendendo, em desobsessão, em tudo. A gente já viu de tudo. Então o que a gente percebe? A atitude da gente querer se livrar do problema não resolve o problema. Porque o verdadeiro problema é muito mais embaixo, como se diz, né? É um problema mais profundo. Quando o problema surge, quando ele aflora, quando ele chega à superfície, seja da doença física, seja de algum mal, de dificuldade financeira ou outro, é que ele já está manifesto. Mas a causa dele é muito mais embaixo. Então, na hora que a gente simplesmente vai e não consegue resolver, a gente, aquilo não presta, aquilo não funciona. Mas será que a gente chegou realmente à causa? E que causa pode ser essa? Primeiramente, eu não sei até que ponto as pessoas que se encontram aqui, quem está aqui pela primeira vez aqui? Bom, você que está comigo aqui pela primeira vez, igual.
Mas todos os outros já frequentaram aqui outras vezes, né? Mas então você já tem um conhecimento básico do espiritismo. Já sabe que a gente é dividido em corpo físico, espiritual, né, o perispírito e a alma. Então o que acontece? De onde é que vêm as doenças e as dificuldades que a gente passa? Tudo que vem de alguma coisa que a gente fez no passado. Alguma coisa que a gente mesmo causou em algum momento. Em outra vida ou nessa vida mesmo. Nada cai do céu sem nenhum motivo. Uma das grandes lições que eu pessoalmente tirei, isso também é uma coisa interessante de contar, para vocês entenderem o contexto aqui. Eu sou alemão. Alemão POI, puro de origem importada. Né? Até dá para ver pelo nome, Johann Schneider. Mais alemão do que isso está difícil. Então, eu vim aqui como alemão ateu. Eu me considerava ateu, não acreditava em nada. E aos poucos, eu fui conhecendo pessoas que manifestavam coisas que eu não entendia. Mas ao invés de simplesmente rejeitar e dizer, ah não, isso não existe, eu fui atrás, comecei a estudar. Primeiro, os livros de Kardec, depois André Luiz, Chico Xavier, todas as obras da série de André Luiz, né, os 15 livros que tem, e muitos outros livros de Chico Xavier. E eu fui descobrindo que tem alguns princípios básicos que a gente precisa, digamos assim, aceitar para a gente entender o porquê que nós estamos aqui. Aí a primeira grande pergunta que eu faço para vocês: vocês sabem por que estão aqui? Eu não digo aqui hoje à noite, mas nesta vida. Alguém de vocês já refletiu para procurar entender qual é o objetivo desta minha encarnação? Estou aqui por quê? Para quê? Na minha vida profissional, eu sou consultor de empresas. Então, uma coisa extremamente objetiva, onde existem planos, onde existem metas, onde a gente tem que trabalhar com indicadores, com resultados e fazendo projetos. Aí eu pergunto, eu imagino assim o seguinte: um gestor de projeto, aquele cara que está lá, o gerente de projeto, ele senta com a pessoa que vai implantar um projeto e vai definir o plano, a meta, o objetivo, o prazo, tudo que tem que realizar, todos os recursos que precisa para executar aquele projeto. Às vezes eu fico imaginando os nossos mentores, os nossos guias espirituais, que sentaram com a gente antes dessa vida e planejaram esta vida. E aí, o que vocês imaginam que planejaram aprender durante esta vida? Que o nosso objetivo aqui não é simplesmente estar aqui, ter uma vida boa, aquele corpinho bom, né? Ter uma vida numanais, né? Como diz hoje em dia. A gente está aqui para atingir objetivos. Que objetivos são esses? Não é alcançar determinados títulos ou bens materiais ou alguma outra coisa que tenha a ver com a vida material. O nosso principal objetivo na vida é aprendizado espiritual, evolução espiritual. Agora vamos voltar ao nosso projeto. Qual é o aprendizado que nós viemos fazer nesta vida? E aí tem que considerar outra coisa. Nós, em média, aprendemos tão pouco em cada vida. Quando a gente olha um pouquinho para trás, os que têm um pouquinho mais de cabelo branco, feito eu,
e os pintados, né? Sabem que nesses últimos 10, 15, 20 anos, o que foi que a gente realmente evoluiu como espírito? Vamos ser honestos. Um tiquinho assim, né? Quando eu coloco isso, aí eu me pergunto, como é que alguém podia imaginar que a gente deveria chegar do animal até o anjo e uma única vida? Não faz nenhum sentido. Como é que eu poderia, né? Do animal até o anjo e uma única vida. Não faz sentido. E aí uma coisa que eu adoro no Espiritismo é porque ele faz sentido. Ele me deu algo que eu vejo hoje em dia, que muita gente jovem, a juventude, procura, busca, até inconscientemente, mas não tem. É o sentido na vida. Mas a vida faz sentido e faz muito sentido. A gente só precisa buscar aonde é que estão as coisas. Então, primeiramente, estamos aqui para a nossa evolução espiritual. Agora, cada um tem o seu próprio projeto. Cada plano de aula é diferente do outro. O que adianta eu querer comparar minha vida com a vida de qualquer outra pessoa, porque o meu plano de aula é outro. O meu objetivo de aprendizado é outro. Um tem que aprender mais perdão, praticar o perdão. O outro tem que aprender a ter mais paciência. Um outro tem que aprender a ser menos agressivo. Mas tudo se resume a dar mais amor. Amor fraterno, de compreensão, de demonstrar ao outro, de ser empático, de demonstrar ao outro a sua compreensão, de realmente se colocar no lugar do outro. E aí, voltando ao nosso gestor de projeto, nosso gerente de projeto, nosso mentor, então ele cria, existe o tal do planejamento kármico. Cria-se todo um planejamento para que as condições onde nós somos colocados, onde nós nascemos, são ideais para aquele nosso aprendizado. Então não existe erro no sentido de, mas eu nasci num ambiente com muita dificuldade. Fulano nasceu em berço de ouro. Então, gente, não existe certo ou errado nesse sentido, melhor ou pior. Cada um nasce no ambiente que é mais propício para o seu aprendizado. Nesse quesito, nessa questão, não existe erro. Só que o nosso aprendizado é diferente. Mas muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente perde de vista o nosso aprendizado. O que a gente coloca na frente? Os ganhos materiais, as conquistas de status, as conquistas de imagem para ser reconhecido na família, pela sociedade. E a gente começa a cometer atos que comprometem a nossa própria evolução espiritual. Ou não. Mas nós nos perdemos na nossa conexão com Deus, com a espiritualidade. Perdemos de vista aquilo que realmente é o nosso planejamento e colocamos na frente tudo que tem a ver com a vida material, que é uma grande ilusão. Quando eu escutei pela primeira vez essa tese dos budistas, né, de que a vida material é uma grande ilusão, eu aceitei racionalmente, mas nunca consegui realmente sentir aquilo. Nos últimos anos, isso mudou. Porque eu, pessoalmente, também passei por
várias situações de extrema dificuldade que me abriram uma percepção diferente da vida. Ou seja, a dificuldade me ensinou alguma coisa que hoje eu não seria a pessoa que sou. Graças a Deus, eu agradeço toda a dificuldade que eu jamais passei na minha vida, porque sem essa dificuldade eu não teria crescido. Porque tinha um objetivo. Tinha que se passar por aquilo para poder crescer. Então, o meu gestor de projeto, eu imagino assim. Um atleta, para ele se superar na sua performance, ele precisa treinar. Não é verdade? Treinar muito, fazer sacrifício. Mas quando você pergunta a eles, você considera esse esforço todo, essa disciplina, você considera isso um sacrifício? Na maioria das vezes eles vão dizer que não. Eles fazem isso enxergando o quê? O objetivo maior de crescimento como profissional, como atleta, para superar as dificuldades. Então o que faz um bom técnico com o atleta? Ele vai deixar ele relaxar? Ele vai deixar ele, tipo assim, mais ou menos, na média. Imagine, eu sempre imagino aquele pessoal que faz o salto à altura, né? E cada vez que treina mais um pouquinho, vai levantando a barra, mais um pouquinho. Então, um bom técnico, ele vai colocar essa barra cada vez mais baixa para facilitar? Não faz nenhum sentido. Por que o técnico quer? Que o atleta se supere a cada vez mais. Então ele vai obrigá-lo a treinar e colocar a barra cada vez mais alta. Vamos trazer essa analogia para a nossa vida agora. O que isso significa em relação ao nosso aprendizado? A cada vez que a gente passou um aprendizado, vai chegar o próximo. O que isso significa na prática? Se eu passei por uma dificuldade e não aprendi a lição, o que vai acontecer? Eu vou ter que passar por outra situação similar até que eu aprenda a lição. Na hora que eu aprendi a lição, você acha que acabou a dificuldade? Vai ficar numa vida boa agora, mansa? Não, vai chegar outra. Não é? O nosso técnico lá em cima diz, já está bom, aprendeu, então vamos para a próxima. Ou seja, esse negócio de vidinha boa não existe. É uma ilusão. É uma ilusão achar que a gente está aqui para ter uma vida boa. Porque os nossos mentores querem que a gente evolua, querem que a gente cresça, mas a gente não enxerga a lição. Esse é o nosso problema. Ao invés de a gente enxergar a lição, a oportunidade de aprender e crescer, a gente enxerga só a dificuldade que a gente quer se livrar dela. Só que a dificuldade é a oportunidade. Como a nossa amiga aqui na abertura muito bem falou. Vamos buscar as oportunidades. A gente tem que fazer uma reprogramação neurolinguística aí. E não é só de boca para fora. É na nossa postura mesmo. Todo mundo em algum momento se pergunta, mas Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Né? Todos nós já nos perguntamos isso em algum momento. Agora, a gente se pergunta isso com aquela conotação de que, Deus, por que você está me fazendo sofrer desse jeito? Não podia ter me livrado disso? Ao invés disso, a gente devia perguntar da seguinte forma, Deus,
por que está me fazendo passar por isso? O que é que você quer me ensinar? Uma senhora, agora já faleceu, judia, sobreviveu ao campo de concentração na Alemanha nazista. No livro que ela escreveu, ela disse: me tiraram tudo, minha família, meus bens, minha dignidade, minhas roupas, minhas joias, tudo, tiraram tudo. A única coisa que não conseguiram tirar, e não teriam como conseguir tirar, foi a minha decisão de como eu vou reagir àquilo. Estão compreendendo? Muitas vezes a gente não consegue mudar o contexto no qual a gente está. E quem sabe nem é para mudar necessariamente, mas o que a gente pode mudar é a nossa maneira como a gente enxerga as coisas. Eu posso estar na mesma situação de outra pessoa, a outra pessoa só enxerga drama, dificuldade, problema, sabe aquela energia toda para baixo? Aí tem o outro que está aqui do lado, isso é fichinha, besteira. Né? Agora, tem mais uma posição aqui, que é melhor ainda. Besteira. E mais, o que é para aprender com isso? Isso aqui são estágios evolutivos de postura mental. Aqui, se deixa puxar para baixo pelas dificuldades. Agora eu pergunto a vocês, Deus está colocando essa dificuldade porque não gosta de você? Quer lhe castigar, aquela ideia de Deus arbitrário, que castiga, é um castigo de Deus. Não existe castigo de Deus, é invenção do homem. Agora, mesmo no meio espírita, tem algumas interpretações equivocadas. Muita gente fala dessa história, é resgate kármico, como se fosse castigo. Né? Mas também não é. Mesmo sendo resgate kármico, acima de tudo existe uma contabilidade que é a contabilidade do aprendizado. E todo aprendizado é bom. Ou seja, toda dificuldade que eu passo é uma coisa boa para mim? Estou deixando vocês doidos agora. Tudo que é ruim é bom para a gente? Eu acredito nisso. Tudo é bom para a gente. A gente tem que saber interpretar, extrair a lição. Então, primeira coisa, mudar a postura mental em tudo que nos acontece, tudo que a gente faz, enxergar a oportunidade de aprendizado. Sair dessa posição aqui e se lamentar. O que adianta lamentar? Ajuda em quê? Um sábio chinês uma vez disse, quando eu tenho um problema que tem solução, eu não tenho problema. Quando eu tenho um problema que não tem solução, eu também não tenho problema. Não dá para resolver mesmo, né? Aí ainda tem outro que diz, e me dê a sabedoria para distinguir um do outro, né? Onde eu posso mudar alguma coisa, onde eu não posso mudar. Mas o importante é que a nossa postura mental é que faz toda a diferença. Pesquisas científicas já comprovam que as pessoas que vivem mais têm poucas coisas em comum, mas essas coisas são uma atitude positiva e alegre em relação à vida e, não necessariamente todos, mas muitos, religião. Rezem, falam com Deus, tem alguma filosofia de vida que lhes dá alegria. Não é necessariamente ir para a igreja, mas são duas coisas que mudam a postura mental da pessoa.
Então, dessa posição aqui, a gente já tem que sair para cá, pelo menos, e dizer, não, isso é bobagem. E é por isso que eu adoro o Brasil. Muita gente fala assim para mim, mas Johann, Alemanha, vê lá a potência econômica, o que você veio aqui fazer nessa bagunça toda? Essa dificuldade, que não sei o quê. Ela diz, olha, se tem alguma coisa que eu adoro no povo brasileiro, é a capacidade de rir da própria desgraça. É legal isso. É uma outra postura mental. Chegou sexta-feira, a gente sai, dança um samba, né? Vai para a balada, esquece a desgraça, segunda-feira pega de novo. Né? Às vezes vão até se perguntar, mas que palestra estranha aqui no Centro Espírita, né? A gente está falando de coisas espirituais, postura mental em relação à vida. Né? O que adianta eu estou do sisudo na missa do domingo na igreja católica, mas me desculpa a expressão, mas eu sou um porra de pessoa que ninguém aguenta. Qual é a sintonia mental? Qual é a sintonia vibracional dessa pessoa? Eu prefiro um ateu que se dedica à ONG, toma o whiskinho dele, fuma, mas uma pessoa agradável, que faz alguma coisa pelo mundo. Vocês sabem que cuidar do meio ambiente, ter uma preocupação com o meio ambiente, ajuda a mudar a vibração da psicosfera do mundo muito mais do que alguém que só fica no discurso vazio nos lugares? Um dos grandes problemas, grandes reclamações da espiritualidade hoje em dia, é que além da psicosfera pesada, daqueles pensamentos que saem, né, da cabeça da gente e acabam virando ondas e correntes de pensamentos negativos e pesados, além disso ser um grande problema, a poluição do mundo é um grande problema, porque isso tem um impacto no mundo espiritual. Então, de repente, o ateu, que fuma, bebe, uma pessoa agradável, mas cuida do meio ambiente, se engaja numa ONG, de cuidar de crianças, ou de idosos, ou outra coisa, faz muito mais por um mundo melhor do que aquela pessoa que vai todo domingo na missa rezar, mas dentro não mudou nada. Então aí a gente chega no próximo ponto. Essa pessoa aqui, a gente já falou dessa aqui, né? Essa pessoa que está toda para baixo, tá? Vamos sair dessa, vamos pelo menos vir para cá. Ser alegre pela vida. E sabe por quê? A oportunidade que temos só por estarmos aqui, encarnados, não tem preço, é incalculável. Quem estuda um pouquinho sabe que a fila do outro lado é enorme. Querendo encarnar, querendo voltar para a escola, para aprender e evoluir. Agora o que acontece? Cada vez menos lugares aqui para encarnar, as famílias cada vez menores. Na Alemanha, cada casal tem em média 0,8 filhos. É só fazer o cálculo para saber aonde é que os alemães vão acabar. É verdade? Para cada 2, 0,8, né? Um pouquinho de matemática, lá vai... E é verdade, tem um site na internet onde tem a estatística de população dos países da Europa, e na Alemanha você pode observar, assim, todo dia desce um a menos. E a turma está lá do outro lado querendo encarnar. E a gente aqui desperdiçando a oportunidade. Ao invés da gente aproveitar o nosso aprendizado, a gente aqui reclamando da vida. Se lamentando. Ou vindo para um centro espírita
para pedir para a gente se livrar do problema. É claro que ninguém quer que alguém fique com problema que não precisa. Mas cadê o aprendizado? Deus, Jesus, curou os leprosos. Não sei até que ponto as pessoas leem a Bíblia, o Evangelho ou outros livros, mas ele passou pela entrada da cidade e tinha lá 10 leprosos que chamaram ele de longe porque não queriam se aproximar e pediram para ser curados. E aí, ele foi lá e curou. Uma semana depois, um só voltou para agradecer. Aí ele perguntou a ele, cadê os outros? Tipo assim, já estão na gandaia, né? Estão numa boa, já foram-se embora. O que acontece? Isso é na análise já de um livro espírita que faz a explicação do que acontece por trás dessa cena, na espiritualidade. Que alguns meses depois, a doença voltou para eles. Só aquele um realmente foi curado. Por quê? Reconheceu o milagre que aconteceu com ele, milagre entre aspas, né? O milagre que aconteceu e agradeceu. Significa que ele aprendeu a lição. Ele passou por aquela dificuldade da lepra para ver se ele se reconectava com Deus pedindo ajuda. Na hora que recebeu, enxergou que recebeu e agradeceu, ele foi curado, porque não precisava mais passar por aquilo para poder evoluir. Já evoluiu. Estão entendendo? Os outros 9 apenas queriam se livrar do problema. Mas como não aprenderam, o problema voltou. Porque o processo de aprendizado tinha que continuar. Aí vocês acham que um mentor espiritual daqueles 9 teria livrado eles? Não, porque ele não teria cumprido seu papel. Que o papel dos nossos espíritos guias não é fazer a gente passar uma vida boazinha, não. É fazer a gente aproveitar esta vida com aprendizado. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender, primeira coisa, é a gente criar uma vibração positiva dentro de nós mesmos. Porque a gente tem o nosso corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, astral, búdico e átmico. 7 corpos. De acordo com outros estudos, tem até mais. Aí o que acontece? A inspiração, ela vem do nível búdico e átmico. E o nosso corpo aqui, principalmente, ele tem do corpo mental, onde surge o pensamento, que controla tudo, e aí desce para o astral, que é o nosso corpo emocional, o etérico, que é ligado ao corpo físico, que é a nossa energia vital, e o corpo físico. Mas o que comanda tudo é o pensamento. O corpo mental. Então, se o nosso pensamento for positivo, reflete no nosso corpo inteiro. A vibração do nosso corpo é uma. Se o nosso pensamento for negativo, de raiva, de ódio, mesmo de melancolia, de tristeza, reflete também no nosso corpo. É outra vibração. Então existe mesmo a autocura pelo pensamento. Porque tudo vai influir como o restante do nosso corpo vai vibrar. É por isso que as pessoas que chegam até 100 anos ou mais são pessoas alegres, agradáveis.
Porque isso dá a reflexão no corpo inteiro. Aí, obviamente, as doenças específicas que cada um possa ter, tem a ver com o karma que cada um, né, traz da outra vida. Mas uma coisa que a gente pode fazer logo de cara é encarar essa vida de uma forma muito mais light. O que nos ajuda nisso? Gratidão. Um dos sentimentos mais poderosos que existe de cura é gratidão. A vibração que gratidão gera em nosso corpo pode superar muita coisa. Gratidão por quê? Se eu estou nessa dificuldade toda, né? Gratidão simplesmente pelo fato de estar aqui. Porque você poderia não estar aqui, ainda lá no umbral, correndo atrás de alguma coisa que não tem nada a ver. Gratidão por ter um teto, por ter família, amigos. Mesmo que não tenha a saúde perfeita, mas que está aqui andando, conseguiu chegar aqui. A gente também trabalha numa casa espírita, que é uma das mais antigas de Pernambuco, que é a Casa dos Espíritas de Pernambuco. Ela tem mais de 70 anos. Né? O João Batista Cordeiro Campos, que era o líder, era grande amigo nosso. E lá tem doação aos pobres, todo domingo ainda, até hoje. Entre 150 a 300, dependendo dos dias. E eu dou palestra lá também para eles. E aí é o quê? É gente de rua, morador de rua. Gente que vem da favela, lá dos Cafundó do Juda. Gente que realmente tem o que reclamar da vida. Teria. Mas toda vez eu digo a eles, quando eu tenho a oportunidade, é que, gente, quem diz que vocês aqui têm menos oportunidade de aprender do que aquela pessoa que mora na Avenida Boa Viagem no triplex? Só porque vocês não têm hoje as facilidades materiais, quem diz que sua vida vale menos, tem menos oportunidade de você evoluir do que aquela pessoa que acha que tem tudo porque tem a vida material tranquila? Sabem qual é a situação mais perigosa para o ser humano? Ter saúde, beleza, sucesso, dinheiro e juventude. Aí vocês vão dizer, o alemão é doido, é tudo que eu quero. Né? É tudo que eu quero. Beleza, saúde, dinheiro, sucesso e juventude. É tudo que a gente quer, não é verdade? Qual é o problema quando a gente tem tudo isso? Qual é o problema quando a gente tem tudo isso? A gente se esquece de Deus. A gente acha que já tem tudo, não precisa mais de Deus. Mas como Deus é bom com a gente, o que é que Ele faz com a gente? Ele vai tirando aos poucos, até a gente se lembrar dele. Primeiro, Ele tira a juventude. Aí quem sabe, dependendo do contexto, Ele tira o dinheiro, ou o sucesso, a saúde, até a gente aprender. Aí vocês vão dizer, mas eu estou com a maior dificuldade aqui. Dizer, não, você está no melhor caminho para você evoluir e aprender. Curta. Aproveita.
não é uma tese masoquista. Não é para curtir a desgraça, nesse sentido, mas é para enxergar o lado bom nisso. Não é verdade? Alguém de vocês conhece algum jovem que tem tudo isso aqui, indo para um centro espírita, ou buscando Deus, buscando espiritualidade? Eu não conheço, não. Raro. Exceções que confirmam a regra. Porque aí já tem toda uma nova geração também. Uma outra geração que está chegando. Aí uma outra geração chegando, que já vem, já passou por tudo isso, evoluiu e está voltando para ajudar a gente nessa fase de transição que a gente está vivenciando, né? Os crianças índicos, crianças estrela, né? Star Children e essa coisa toda, tá? Mas em geral, a regra... Então é por isso, gente, a dificuldade é um convite à reflexão, um convite a se reconectar com Deus, com nossa origem, com a nossa missão, nosso objetivo nesta vida. Aqui nesse momento, para vários de vocês, é uma oportunidade de se reconectar com seu mentor. O que lá fora na correria não acontece, porque a gente é distraído, tanto problema, né, ao nosso redor, a gente não consegue se concentrar. Mas aqui nesse momento a gente está pensando junto, eu estou conduzindo vocês a abrir a cabeça, abrir o coração, para que os seus mentores possam se comunicar com vocês, se inspirar com eles. Então vamos fazer um pequeno exercício. Vamos ver se consegue. Um único minuto. Eu vou contando aqui. Um único minuto. Cada um de nós vai fechar os olhos. A gente vai fazer uma prece para a gente entrar em sintonia com a espiritualidade. E a gente vai pedir cada um a seu mentor. Ou falando diretamente com Jesus ou com Deus, não importa. Para lhe inspirar e lhe dizer: Deus, que aprendizado é para eu tirar neste momento que eu estou passando na minha vida? Vamos rezar um Ave Maria para pedir a inspiração da Mãe Santíssima. A energia de Maria, Mãe de Jesus, para estar aqui, para nos aconchegar como uma mãe ao colo, para a gente se lembrar da criança espiritual que somos e pedir essa inspiração para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Manter os olhos fechados ainda, vai passar um minuto, cada um falando com seu mentor.
Muito bem. Parecia uma eternidade, né? Que minuto comprido. É isso que a gente precisa tentar fazer todo dia, pelo menos uma vez. Gratidão. Acordar de manhã, agradecer pela oportunidade de ter mais um dia para aprender. Na hora de se deitar, gratidão, agradecer pelo dia que tivemos, pelas oportunidades de aprendizado que tivemos. E falar com Deus, Jesus, protetores, anjos, não importa como quiser chamar. Para se deixar inspirar. Me ajude a aprender, a tirar as lições do dia de hoje. Que foi que eu tive que aprender. Me dê força para enfrentar os desafios e o aprendizado que coloca em meu caminho. Quando no Pai Nosso, lá no final, diz: livrai-nos de todo mal, não nos deixeis cair nas tentações e nos livrai de todo mal. O que está se dizendo é: me dê força para eu não cair nas tentações. Me dê força e sabedoria para não cair nas tentações. Não é me segure para eu não cair, como se estivesse passando para Ele a responsabilidade de você cair ou não. Me dê força e sabedoria para eu não cair. Me livrai do mal não é passar para Ele a responsabilidade de nos livrar do mal. Mas me dê força e sabedoria para eu vibrar amor, perdão, gratidão, fraternidade, para eu atrair para mim as coisas boas, para que as coisas ruins não possam me atingir. A lei da vibração funciona assim. A pessoa que vibra bem, que está em sintonia com Deus, pela própria vibração, não atrai coisa ruim. Naturalmente. Aquela situação no meio da rua, passa um marginal, se você tiver vibração boa, parece que ele nem te enxerga. Se tivesse um manto de proteção, porque mentalmente a vibração dele não bate com a sua. Mas se passar alguém que está com raiva, chateado, ou muito triste, com ódio, está na vibração igualzinho a ele, será que não, né? Atrai e enxerga. Parecem coisas bobas assim, mas não é. Para quem estuda um pouquinho, o Espiritismo é extremamente técnico, não tem nada de misterioso. Não tem nada de milagre. Eu me lembro, isso foi uma coisa que me impressionou muito. Eu falei com uma pessoa que é técnica em informática. Na verdade, é até pós-graduada em informática, gerente de um departamento de uma grande empresa aqui. Ou seja, uma pessoa extremamente lógica e racional. Falando sobre religião, ela é extremamente católica. E ela me perguntou e eu expliquei algumas coisas. Aí no meio da conversa ela falou assim: olha, Johann, eu não sei não. Do jeito que você explica, isso parece assim tudo muito simples, muito prático. Onde é que fica o mistério? Eu fiquei assim, boquiaberto. Uma pessoa esclarecida, racional, quer mistério. Ou seja, não quer que as coisas sejam explicadas. Não entendi, até hoje. Não entendo. Como é que alguém prefere ficar na ignorância do que querer entender as coisas? Então, o Espiritismo não é uma nova religião. Muita gente confunde isso. Não é mais uma tese filosófica sobre falar com Deus. Não.
simplesmente a espiritualidade que sempre existiu, mas numa outra dimensão vibratória, começou a se comunicar conosco de forma mais objetiva, através de médiuns esclarecidos, treinados, para psicografarem ou psicofonarem, serem inspirados em palestras. E tirar esse mistério. Hoje, eu leio a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu leio a Cabala, eu leio a Teosofia, eu leio o Bhagavad Gita dos budistas. Em todos eles eu enxergo a sabedoria divina, porque ela está lá. São momentos diferentes na história da humanidade que vieram as lições da espiritualidade através de pessoas com essa capacidade inspirada, médiuns, grandes iniciados. Mas a espiritualidade sempre existiu. Nada de novo. O que é novo é que estamos chegando no final dos tempos, inclusive da palestra, e que está na hora da gente, virar gente. Da gente aprender a nossa lição. Porque os tempos estão chegando. Na verdade, já chegaram. Mais uma vez, para quem estuda um pouquinho, essa época de transição é de quê? O mundo inteiro, por incrível que pareça, parece que não, mas chegou no nível de padrão vibratório cada vez mais avançado, que está passando do estágio de escola de primeiro grau para a escola de segundo grau. O mundo inteiro, na média de padrão vibratório, evoluiu. O que acontece? Os alunos que também graduaram do primeiro grau vão junto. Vão permanecer neste mundo. Os alunos que foram reprovados têm que ir para outra escola. Têm que voltar a ir para uma escola de primeiro grau. É a história de Adão e Eva que nós passamos há milênios atrás. Quando fomos expulsos do paraíso, que foi uma grande simbologia da expulsão de outros mundos mais avançados. Mas ao mesmo tempo, almas mais avançadas, que já passaram por muita experiência, estão voltando, que são as crianças índigo, para nos ajudar nesse processo. Mas o alerta da espiritualidade, e com isso eu vou fechar a palestra, gente, não há mais tempo. É agora. Em nossos trabalhos de desobsessão, nós já vimos espíritos sendo encaminhados para o exílio. As estações de embarque já estão prontas. Então, ou a gente aprende as nossas lições, ou a gente vai ficar para trás. Porque o mundo está evoluindo. E o que está acontecendo aqui hoje, em outros momentos, em outros centros, nada mais é do que convites para cada um se lembrar da sua origem, do seu objetivo nesta vida, por que estamos aqui, e algumas dicas de como a gente pode reencontrar o nosso caminho, se conectar com Deus, conectar com a nossa origem, com a nossa espiritualidade, com os nossos mentores, se livrar de algumas cargas. A gente vem aqui tomar paz, tomar uma água fluidificada, isso limpa no nível etérico, mas não vai chegar no fundo da alma. Se eu não mudar minha postura mental, eu vou estar aqui toda semana tomando água fluidificada e não vai melhorar. A gente precisa chegar lá dentro. E aí a gente chega na terceira posição, da pessoa que enxerga a vida como algo
maravilhoso, grandioso, grande oportunidade da gente estar aqui, aprender, contribuir para esse processo, esse momento, e viver este momento lindo, né? Gente, é isso mesmo, a vida é uma grande oportunidade. É só a gente mudar o nosso ângulo. O convite está feito, a gente está aqui, não vamos desperdiçar essa oportunidade. E com isso eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar algumas ideias com vocês, de trazer algumas mensagens, de fazer este convite e espero poder voltar em outro momento e contribuir aqui. Foi muito agradável, gostei muito do ambiente aqui. É uma vibração muito legal aqui. Percebo que a espiritualidade conseguiu tocar várias pessoas aí. E isso é que importa. Eu não sou ninguém. Eu sou mensageiro. Se quiser, pode fazer a prece. Podemos fazer a prece? Pode fazer. Em nome de Jesus, amado Mestre. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Agradecemos mais esta oportunidade de reflexão, de aprendizado, de interiorização e de busca da nossa reconexão com Deus. Os mentores, a espiritualidade, estão felizes e abraçam a cada um de nós. Sintam este abraço da espiritualidade e levem este momento, estas vibrações, também para suas casas, seus entes queridos, aqueles mais próximos e para aqueles que vocês sabem que precisam. Se vocês pensarem agora em seu lar, podemos enviar também um pouquinho desta vibração para lá. E assim, amigos e irmãos, pedimos à espiritualidade amiga a permissão para encerrarmos este encontro, em nome de Deus. Que assim seja.